Inteligência artificial, será que isso vai acabar com a profissão dos copywriters ou vai valorizar ainda mais o nosso trabalho? Ou até você que não é copywriter, você que é gestor de tráfego, social media, designer, o que for. Será que isso vai te ajudar ou te atrapalhar? Esse assunto sobre IA tá tão em pauta que se você pegar agora, durante esse vídeo, pesquisar em outra aba aí no Google sobre inteligência artificial, com certeza você vai ver várias notícias falando sobre essa questão de que a sua profissão pode acabar. E se esse assunto te deixa um pouco desesperado, fica aqui até o final desse vídeo que eu vou ir um pouquinho mais a fundo e te explicar o porquê ou talvez como que essa inteligência pode, na verdade, te valorizar muito mais dentro desse mercado. Primeira coisa que a gente tem que entender é que as IAs e o nosso cérebro, eles funcionam de formas totalmente diferentes. Enquanto as IAs conseguem processar muitos dados, armazenar informações sem que tenha o problema da IA, no caso eu ia falar da pessoa, da IA esquecer, a gente tem essa limitação, a gente acaba esquecendo de certos detalhes, a gente acaba confundindo algumas coisas, e principalmente você que lida com vários clientes, com certeza você já confundiu alguma coisa de um cliente para outro. Isso, por exemplo, a IA nunca cometeria esse tipo de erro. E seguindo esse raciocínio, essa inteligência artificial, pelo fato dele conseguir armazenar muitas informações, ele tem muita facilidade de seguir processos e repetir padrões. E durante essa semana eu estava num evento que o palestrante trouxe esse assunto sobre as IAs e ele comparou o QI médio do brasileiro e a QI da inteligência artificial. Só que é difícil a gente conseguir comparar essas duas coisas, porque que nem eu te falei, o nosso cérebro ele funciona diferente da forma como a IA funciona. Porque quando a gente analisa QI, a gente coloca raciocínio lógico, memória e criatividade. Essa parte de raciocínio lógico e memória, realmente, a IA faz muito bem. Ele consegue repetir certos padrões, ele consegue otimizar certas coisas com muito mais velocidade. Muitas vezes com apenas um clique. O que a gente levaria horas para fazer, ele consegue fazer em segundos. Só que quando a gente fala sobre criatividade, conectar certos pontos, ele acaba não conseguindo. Até porque, se você entrar agora no GPT e perguntar para ele sobre as limitações que ele tem, ele vai falar que ele não consegue criar coisas novas. Como ele está sempre aprendendo com dados, ele vai te fornecer os dados que ele tem. Mas agora, criar algo do zero, algo novo, isso é uma coisa que ele nunca conseguia fazer. Por enquanto, ele não consegue, mas você consegue fazer isso muito bem. Vamos trazer um exemplo prático. Vamos falar que você demora em torno de 1 hora para fazer 5 conteúdos. Se você fosse fazer 30 conteúdos, seria 6 vezes mais o tempo que você leva para fazer 5, ou seja, 6 horas. Mas quando a gente cria um conteúdo, quando a gente está ali fazendo algum anúncio, algum conteúdo, a gente sempre está trazendo dores, problemas, desejos, a sua promessa. Ou seja, se você segue um processo de escrita, um processo de criação, você consegue acelerar isso com muito mais velocidade se você utilizar as IAs. Então, de certa forma, eu não vejo que a IA vai acabar com a profissão de quem trabalha no digital. Ele não vai acabar com a profissão, por exemplo, de um copywriter. Na verdade, ele vai acelerar e vai fazer com que copywriters faturem muito mais. Por exemplo, esses dias eu vi um anúncio, é até que engraçado, porque assim, tava lá no anúncio da pessoa falando que escrevia copy. E aí no final tinha um rodapé escrito assim, todas as copies que eu escrevo são escritas à mão, não utilizamos IA. Ou seja, eu parei para olhar aquilo e falei, cara, realmente as pessoas estão valorizando cada vez mais pessoas que escrevem à mão. Só que ao mesmo tempo, se o GPT, por exemplo, ele consegue pegar algum dado, reproduzir e acelerar seus processos, trabalhos repetitivos como legenda de conteúdo, trabalhos repetitivos como escrever e-mails, disparos de WhatsApp ou otimizações, ou até uma coisa que eu gosto de fazer, que é pedir para o GPT analisar uma copy que eu fiz, você consegue gerar mais resultado, você consegue fornecer mais materiais para o seu cliente com muito mais velocidade. E imagina, é que nem eu falei, se você leva 6 horas para fazer 30 conteúdos, imagina que você consegue fazer esses 30 conteúdos em questão de 30 minutos. Imagina o quão seria melhor e mais produtivo o seu dia se você soubesse utilizar IA. E também aproveitando para trazer esse assunto, essa questão das pessoas preferirem mais algo humanizado, eu estava conversando com uma expert minha ontem e ela mesma falou, cara, mais para frente, quando a IA se desenvolver mais, você acha que eu pagaria ou eu me cadastraria em algum programa, alguma coisa assim, para fazer terapia com inteligência artificial? As pessoas vão querer ter mais esse contato humano das coisas. Então, o que eu vejo de ChatGPT ou Gemini ou qualquer coisa aí de inteligência artificial de hoje? Lógico, eles têm um potencial muito grande. Só que falar que, por exemplo, copywriters ou pessoas que trabalham no digital vão ser substituídas, isso eu acho, de certa forma, até que é errado falar isso. Porque quem vai ser substituído são pessoas medíocres que não vão usar
e aí vai acabar sendo amassado, porque vai demorar para entregar material e tudo mais. E essas pessoas que souberem usar essas inteligências vão conseguir acelerar muito mais seus processos, tendo maiores resultados. E aí, que nem eu falei, se você se torna bom dentro do mercado, você até pode usar isso como algo para valorizar ainda mais seu trabalho. Falando, ó, eu não uso inteligência artificial. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas algumas vezes eu abro o GPT e falo para ele quando eu tô com muita preguiça. Quando eu tô fazendo conteúdo para mim ou algo, ou eu só tô testando alguma coisa para ter alguma ideia. Eu chego para ele e falo, ó, cria tal conteúdo sobre tal assunto. É sempre uma merda que ele fala. É sempre muito ruim. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade de criar. Agora, se eu falo para ele me fornecer algumas informações sobre o meu público-alvo, ele faz isso muito bem. Então, por exemplo, uma dica para você conseguir usar o GPT melhor para que não aconteça essas coisas que nem eu te falei. Você pode usar ele para ele revisar algumas coisas que você escreveu ou que você está fazendo. Por exemplo, o arroz com feijão do GPT é você chegar para ele primeiro, atribuir uma tarefa para ele, atribuir alguma coisa para ele. Então, uma coisa que eu sempre faço, chego no GPT, a primeira coisa que eu faço é, cara, você é um copywriter sênior com 12 anos de experiência e você vai utilizar um método AIDA ou Pastor ou qualquer outro método para avaliar o meu script ou o meu negócio que eu estou escrevendo. Eu sempre atribuo um papel para ele e uma tarefa que ele vai ter que realizar. Porque, que nem eu falei, pedir para ele criar alguma coisa é muito difícil. Mas falar para ele revisar algumas coisas, otimizar algumas coisas ou acelerar algumas coisas, isso se torna muito mais fácil com o GPT. Então, um exemplo, você que assistiu esse vídeo até o final, saiba que o roteiro desse vídeo foi criado com o GPT. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu like. Se você quer mais conteúdo sobre copy e estratégia de venda, se inscreve aqui para mais conteúdos como esse. Se você não me segue ainda no Instagram também, me segue aí, Carlos Naka, porque lá eu sempre estou compartilhando alguns conteúdos mais curtos e também postando vários stories do meu dia a dia, como é que tá funcionando aqui nos bastidores. Tudo bem? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.